Muito bem, seja bem-vindo a mais um episódio do Lealcast. Hoje, um episódio épico, mas antes de startarmos esse episódio, que vai agregar muito na sua vida, que vai agregar aí no seu direcionamento nas licitações, para que você atue com expertise, com excelência. Mas antes de começarmos esse episódio, eu vou pedir para você se inscrever no canal, ativar as notificações, curtir e propagar esse conteúdo para o maior número de pessoas possíveis. Hoje eu tenho a honra, o prazer de receber neste episódio, um episódio singular, um grande amigo, a qual eu tenho uma admiração, na minha opinião, um dos maiores comunicadores no nosso segmento relacionado à licitação, que é o meu querido amigo professor Ricardo Dantas. Ele que é um especialista renomado no campo das licitações públicas. Ricardo é pós-graduado em gestão pública, uma vasta experiência como consultor de licitações públicas. Desde 2002, ele tem representado com sucesso diversas empresas. Além disso, o Ricardo é um comunicador, apresentador de TV, com histórico de treinamentos e palestra para milhares de pessoas. Meu amigo, é um prazer receber esse fenômeno no nosso segmento. Eu me sinto honrado. É um amigo, um companheiro. Professor, mestre Ricardo Dantas, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, Lealcast. Me sinto lisonjeado, um prazer, uma honra em receber uma referência para nós, consultores, analistas de licitação e também para quem atua aí com a sua empresa, que é um licitante. Então, sinta-se à vontade, seja muito bem-vindo. Aqui é a sua casa, meu amigo. Ô, Breno, depois dessa, tomara que a câmera não esteja pegando aqui, mas fica até vermelho, rapaz. Eu tô acostumado a estar desse lado aí, né? Aí receber tantos elogios assim, eu não sei nem o que fazer aqui, mas claro que eu agradeço aqui o convite, é sempre um prazer participar desse projeto novo. E para falar sobre licitações públicas, então, como a gente estava falando nos bastidores, né? A gente fala até no churrasco de É final de verdade. semana para o cunhado que está lá tomando uma cerveja. E imagina falar para esse público seleto aqui sobre este tema tão importante e relevante aí, né, para todos os empresários do nosso país aí. Obrigado mesmo do convite, viu? Ô, meu amigo, é um prazer imenso. Saiba que aqui é uma extensão aí sua também, para que a informação ela chegue, principalmente nessa temática que nós vamos abranger no dia de hoje, que é o uso da tecnologia nas licitações. Nós vemos gradativamente essa evolução por parte do processo licitatório, no tramitar, nas automatizações, né? Já que a Forset, já abrindo aqui, uma grande parceira nossa, a qual o senhor tem essa representatividade aí, representando muito bem, que hoje é a melhor ferramenta para uso, né, para o licitante, para licitações, o melhor software, a melhor solução hoje que existe no Brasil dentro do mercado é a Forset. Nós somos licenciados Forset, já abrindo esse parênteses aqui para quem está nos assistindo. E sabemos que no mercado a funcionalidade, a interface da Forset é a melhor do mercado e aprovado. E os melhores usam as melhores ferramentas, que é a Forset no caso. Professor, quem é o professor Ricardo Dantas? Vamos lá, obrigado aí da pergunta e dos elogios. Já já a gente fala um pouquinho mais aí da Forset. Realmente aqui a gente respira a tecnologia, mas respondendo aí a pergunta, você leu aí o currículo, mas quem eu sou, né? Eu também sou, tem uma coisa que eu tenho muita experiência, pouca gente sabe, viu? Eu sou casado há 30 anos, então são 30 anos de experiência no casamento, né? Também sou pai do Natan e da Natália, que provavelmente vão acompanhar aqui este vídeo também. E tem uma curiosidade aí que talvez é legal colocar aqui para aprender o povo aqui que pensa assim, vai falar de tecnologia? Ah, eles vão falar de IA. Eu também sou ultramaratonista. Essa daí poucas pessoas sabem, Uau! né? Quem acaba acompanhando aí
lá no Instagram sabe que eu amo, né, a corrida de rua, e eu também sou um ultramaratonista. E por que que eu gosto de falar deste tema aí, viu, Breno? Porque realmente eu só me tornei um ultramaratonista pela disciplina que o tema licitações públicas traz para a nossa vida. E isso é, talvez dando um início aqui ao nosso bate-papo, quem gosta de licitação, quem trabalha com isso, sabe que a gente tem que ser disciplinado, né? Tem que acordar cedo, tem que ler edital de verdade, não é folhear não, né? A gente tem que ir lá nos pormenores e, claro, se puder usar a tecnologia, então, que é o nosso tema, melhor ainda. Mas essa disciplina me ajudou a realizar aí o sonho e aí se tornou o meu hobby aí. Então, eu amo fazer isso aí também para cuidar um pouquinho do corpo também, né? Para se manter em dia aí com esse dinamismo que o tema licitações traz para a nossa vida. Então, este sou eu aí, desde 2002, atuando ali como consultor de licitações também. Esse foi um tema que acabei me apaixonando e desde 2002 sempre procurei usar a tecnologia. A tecnologia faz parte aí da nossa vida e é disso que a gente vai falar, né, ao longo deste bate-papo aqui. Muitas vezes a gente acha que usa a tecnologia. Não, a gente detém ela, a gente até tem, mas a gente não usa a tecnologia como deveríamos, né? Não é isso, Breno? É verdade. Professor, nós entendemos com a vigoração da nova lei de licitações, a 14.133, que foi sancionada em 2021, ela nos trouxe avanços no quesito tecnológico, principalmente na questão dos processos. Já havia na 866 processos que eram tramitados de forma eletrônica. Isso, ela se comunica com o que nós falamos a respeito da tecnologia. Para o senhor, a Lei 14.133, com os avanços tecnológicos que ela agregou, tanto para a administração pública quanto para o licitante, qual foi, para o senhor, o maior benefício dela? Olha, eu sendo bem categórico assim, a transparência. Porque isso muita gente deixa de participar dos processos de licitação. Isso é fato, né? É quando fala o tema licitação pública, todo mundo já ia para o do lado negativo, né? Puxa, isso aqui é carta marcada, é para peixe grande, né? Aqueles jargões que a gente tão acostumado. Quem é dessa área sabe do que eu estou falando. A tecnologia, né, ela trouxe isso daí, a transparência. Hoje, Breno, acho que quem é da área e se não está utilizando, fique aqui nesse podcast, porque com certeza a gente vai dar super dicas aí para você de como utilizar a tecnologia e realmente identificar essa transparência. Eu brinco sempre aí nos eventos que eu realizo aqui pela Forset, que é antes a gente tinha os portais da transparência, né? Mas eles eram tão transparentes que a gente não enxergava nada, né? De tão transparente que ele é. Você não tinha acesso, basicamente, a informação nenhuma. Hoje, a transparência que a lei veio obrigando a trazer, e lembrando que estamos caminhando ainda, né? Isso aí tem muita coisa que está sendo aperfeiçoada. Você pega ali o PNCP, que a gente vai falar um pouco aqui também, ele está nascendo, se for analisar, né? Talvez esteja ali numa versão 3 aí, tem muita entrega para que seja feita ainda só neste ano. Existe um cronograma aí de entregas previstas aí para esses portais que já vai melhorar ainda mais essa transparência. Aqui é interessante comentar sobre isso. A gente percebeu já em 2022 um aumento significativo no número de licitações. Assim. Por exemplo, eu usava um jargão, eu falava assim, a gente captura mais de 2.000 novas informações todos os dias. E do nada, em 2022, finalzinho de pandemia ali, né? A gente começou a notar isso daí. Tem a nova lei e tal, e a gente começou a perceber o quanto foi crescendo este número de licitações. Espera aí, o governo está comprando mais? Não. O acesso ficou mais fácil. A transparência realmente das informações, por serem eletrônicas, isso facilitou a vida de todo mundo. Hoje, aquele jargão do passado lá, mais de 2.000 licitações por dia, hoje eu já falo que são 4.000 licitações por dia. E eu tenho certeza que para o ano que vem eu vou começar a falar que já são 5. Ou seja, o tanto de informação que hoje a gente tem, o acesso.
E isso porque eu estou dentro de uma empresa de tecnologia. Aí você imagina lá o empresário que ele pegava uma coisa só regional, ele ia ali só na prefeitura local para ter acesso à informação. Ele perdia muitas e muitas oportunidades. Hoje, com esse avanço aí que a lei trouxe, essa praticamente obrigatoriedade aí do eletrônico, eu vejo que facilitou muito a vida de todos. E aí a gente vê esses números expressivos aí, né? Daqui a pouco a gente até fala com relação a valores. Tem muita gente que vai se assustar aí com relação a esse mercado, né? É verdade, professor. Eu concordo piamente com a colocação que o senhor mencionou. Essa transparência, a publicidade do processo no todo, agregou muito também para essa questão de escala para o licitante, para o empreendedor, até para o consultor, para o analista de licitações, atender diversas empresas de vários segmentos em outras regiões. Então, isso foi muito benéfico. Hoje, é, o que acontece, existe por parte dos licitantes uma reclamação no que tange o portal do Compras.gov e do PNCP. Qual é uma indagação, é algo que nós vivenciamos na prática, o senhor conhece bem o que acontece. Na opinião do senhor, qual seria o posicionamento nesse quesito, porque se trata de tecnologia, acesso à informação, a tramitação do processo no todo, no rito do processo licitatório. Qual é a sua opinião com essas indagações dos licitantes concernente aí o portal de o PNCP e tanto o Compras.gov? Olha, o que eu vejo, Berenice, que realmente você está tocando numa ferida que existe mesmo. Tenho certeza que tem muita gente que está se identificando aqui, pensando assim, puxa, será que eu achei que era só comigo? Não, realmente, quando a gente fala, né, o poder público, infelizmente, ele ainda é burocrático, né? É, você mencionou ali minha formação em gestão pública, e eu vejo assim que nós vivemos isso na prática. Hoje, uma alteração no Compras.gov, uma alteração no PNCP, mesmo que seja uma falha técnica, você pode ver que muitas vezes eles pedem lá um final de semana para fazer uma alteração simples. Então, eu já vou começar aqui mencionando que eu acho que uma das grandes soluções, e isso é até polêmico falar, né? Mas estão aí os portais privados para ensinar o poder público como é que se faz isso. Agilidade, entender, tratar. Sabe, eu tenho uma fala de um grande amigo, né, o professor Marcos Alcântara, e eu vou. É até legal, depois a gente marca ele aqui neste vídeo. Uma palestra dele eu amei, assim que ele começou. O nome do portal era, na época, né, Comprasnet. Ele falou, ou seja, ele é feito para quem compra. Eles esqueceram, né, de quem está lá para vender. E realmente, o fornecedor ele foi deixado de lado por muitos e muitos anos. Avançou o portal? Teve melhorias? Claro que teve, mas está longe dele ser aí o ideal para quem está lá para vender. Você, gestor, você precisa entender que tem do outro lado tem um empresário, uma empresária que está buscando aí uma melhor negociação para você. E a dificuldade que a gente encontra, muitas vezes, eu vou falar de um item simples, só para você encontrar a licitação, muitas vezes no portal, por exemplo, no Compras.gov, já dá um trabalho danado. Ainda bem que existem empresas privadas, né? Estou aqui para vender o nosso peixe também para isso. Mas caso contrário, você apanha. E o que que acontece? O empresário desiste, né? Puxa, eu estou querendo participar de um processo. Aí é onde entra aquelas histórias lá de que, ah, tá, então isso aqui está direcionado, por isso que é dar trabalho para achar. Porque eles não querem que eu ache. Não, gente, é porque é confuso mesmo. Porque a máquina, ela é pesada demais. Daí, quando eu digo a máquina, o poder público, ele, infelizmente, ele é pesado demais. E aí, realmente, ainda dá essa discrepância ali de informações, uma alteração de uma licitação, de repente, ela já some. O PNCP, por exemplo, que você mencionou, ele é riquíssimo de informações, mas eu sei que tem muita coisa ali para aprimorar. Mas que bom que ele saiu. Essa é a realidade, né? A gente tem que comemorar que já existe ali algumas coisas, mas no meu ver ali, eu acho que tinha que inverter um pouco os papéis. O poder público aprender um pouco aí com os privados, que estão dando um show com relação à tecnologia, transparência, investimentos,
a própria capacitação de fornecedores, né? Os privados têm feito muito isso, inclusive na capacitação de como utilizar a própria ferramenta deles. Que isso a gente não encontra. Você tem um vídeo ou outro ali de alguém ensinando como é que você usa ali o Comprasgov, tem um tutorial, alguma coisa assim, mas ainda é muito complicado. Eu não gosto de usar essa palavra aí, mas eu vejo assim que ele é ruim, a usabilidade do portal tem que melhorar bastante, dado que tem uma empresa do lado de cá, ela está querendo negociar, muitas vezes ele é induzido ao erro, né? Peraí, eu não estou entendendo. Quer ver um caso recente aí, está vindo aqui na memória agora aqui, essa história das diligências, né? Sim, Que foi implantado ali no Comprasgov. Isso está gerando um debate. Porque foi implantado, tá tudo bem, teve lá uma live de lançamento, nem todo mundo, né? Talvez fique aí o recado para o poder público, nem todo mundo tem tempo para ficar lá. Ah, vou ficar 1 hora aqui no YouTube, 1 hora e meia no YouTube para ver só uma live de lançamento de um portal. Não, aqui, por exemplo, a gente está falando de um tema amplo. Aí o empresário arruma um tempo ali para poder fazer isso, ok? Para ouvir. Agora, para usabilidade de uma coisa nova ali, uma live de 1 hora e tanto, a gente não tem tempo. Nós aqui na Forset a gente acaba assistindo, porque nós atendemos diversas empresas e tal, eu até entendo isso. Mas será que o empresário, o empreendedor, ele tem esse tempo para fazer isso? Não tem. Aí quando ele vê, ele está lá participando de um processo e se depara com uma coisa nova. O que é isso aqui? Peraí, o que está acontecendo? Para onde eu vou? Essa mensagem aqui está chegando aonde? Peraí, eu estou em segundo, terceiro lugar. Com quem que ele está falando que eu não estou vendo? A pessoa não sabe onde achar isso. E aí é onde começam, né, Breno, as reclamações. Porque falta ali essa transparência do que está acontecendo, né? Pensando realmente em quem está participando, quem se dispôs a participar daquele processo, ele precisa de um pouco mais de atenção. Os privados, e lembrando que eu estou falando aqui, a gente tem parceria com todos, por isso que eu estou falando privado, eu não estou falando de portal específico, né? Os privados, você pode ver que é muito mais fácil esse acesso. Você fornecedor, né, você tem a dificuldade, vai lá, você entra em contato ali com o portal privado, eles vão te atender, vão explicar o que está acontecendo, e o gestor também, isso é importante mencionar que o isso é gestor verdade. também tem esse suporte mais pessoal, assim, né, para atendê-lo. E aí eu entendo que o Comprasgov, né, o portal fica gratuito, fica disponível, mas eu acho que é na crítica que a gente cresce, que a gente melhora. Tem muita coisa aí para avançar. Não tem nada a ver com aquele portal antigo, né, bem arcaico, que era o nosso querido Comprasnet, a gente chama de Comprasnet até hoje, né? Mas aquele lá, então, até para achar uma licitação, você tinha que fazer um curso primeiro, né? O que é o ASG? Peraí, deixa eu achar isso aqui, deixa eu ver onde está essa informação, como que eu subo minha proposta aqui, o que eu faço? 4 casas decimais, não tem, aí toda aquela confusão melhorou bastante. Mas tem muita Nossa, coisa para melhorar ainda, né, Breno? é verdade. Professor, hoje nós entendemos que nós temos dois portais privados que, na minha opinião, a interface dele é muito boa, a praticidade, inclusive são parceiros aí de vocês, que é o portal de compras públicas, tanto quanto o Licitanet. Na minha opinião, os dois são os dois melhores portais hoje para tramitar em quesito suporte, em treinamento. Algo que me chama atenção, nós vemos do outro lado também do agente de contratação, da administração pública, uma falta de direcionamento, que eu digo, ao conhecimento do uso da tecnologia. Para o senhor, no ponto de vista, como poderia as administrações públicas olhar com essa funcionalidade, trazendo para dentro ali do órgão público, para uma maior eficiência, para uma maior celeridade? Nós notamos que, em determinados momentos, alguns agentes de contratações estão perdidos e não sabem nem mesmo utilizar o sistema ali. Como que o senhor enxerga esse posicionamento do gestor público? Nós dois somos graduados na mesma área, em gestão pública, nós entendemos isso. Como que poderia ter esse collab, essa compactuação da tecnologia, trazendo ali essa diretriz para a administração pública?
Aqui, talvez, uma maneira bem simples, é investir em capacitação. E quando eu digo assim, investir em capacitação, parece aquele clichê, né? Tem que capacitar o gestor público e tal. E, gente, muitas vezes a gente se baseia, eu entendo que é uma coisa eu sempre menciono, você sabe, aqui, inclusive desse estúdio aqui, eu tenho lá o quadro, né? Onde a gente entrevista aí diversos gestores públicos e tal. E é muito engraçado as realidades. Eu percebo assim, eu vou conversar com o gestor da esfera federal. Ele tem uma sala de reunião, eu vejo que ele está com uma câmera boa, ele tem toda uma infraestrutura para que ele possa participar do quadro aqui. E aí você vai falar com o gestor de um município pequeno no interior, lá de um determinado estado. E é incrível você ver a infraestrutura que o cara tem. Ele está no meio de uma sala, com aquele móvel antigo ainda. É nítido isso. Você vê que ele tem lá uma câmera ruim, tem muito barulho em volta dele, né? Ele não tem essa infraestrutura. E onde eu quero chegar com isso? Eu vejo que essa barreira tem muita coisa que ela é antiga e no sentido literal mesmo, né? Eu vejo vários municípios que eles não querem investir nisso. E eu posso citar aí como eu moro, nós pagamos imposto aqui em Guarulhos, então a gente se vê no direito de poder falar mal daqui de Guarulhos. Eu vou citar Guarulhos, é uma cidade com 1,5 milhão de habitantes. Pregão eletrônico, nós tivemos que fazer, nós, quando eu digo nós, Forset, tivemos que fazer uma força-tarefa. A gente tomou a frente, a sede da empresa é aqui, a gente faz muitos eventos aqui na cidade, nós tomamos a frente e juntamos vários gestores públicos para falar aí de 14133, para falar de nova lei de licitações, para apresentar o que eram os portais eletrônicos. Sabe por quê? Aqui ainda era papel, carimbo. Isso aqui a gente está falando de. Eu não estou falando de um passado distante, não. É de 2 anos atrás. Então era tudo ainda papel, carimbo, né? Presencial. Não mexe com isso aí, não. Vai começar a vir o pessoal de outros estados, vai dar problema aqui pra gente. Olha a mentalidade de uma cidade de 1,5 milhão de habitantes. Aí você imagina um município pequeno, né? Muitas vezes ele tem lá a dificuldade, a cidade lá do Coronel, né? Do Coroné, como a gente sempre brinca aí. Então, eles têm essa dificuldade. Talvez o que eu deixo aqui como recado é esse investimento precisa realmente fazer esse investimento para que eles capacitem. Gente, o investimento volta para a cidade. Essa história aí de eu não quero trazer pregão eletrônico, porque não tem mais como ficar bloqueando isso, apesar de que dá até para a gente falar um pouco sobre isso daí também, que está crescendo cada vez mais o número dos presenciais aí, né? Mas o que eu quero colocar? Eu vejo assim que esse investimento na tecnologia, na capacitação, tem se mostrado benéfico para diversos municípios. E principalmente você citou ali dois bons exemplos, dois players aí de mercado, que a gente aqui é fã. Portal de compras públicas, eu até brinco, eles estão voando. Os caras investem muito em tecnologia, vão buscando aí novas tecnologias, né, para implementar, visando ali principalmente a facilidade do gestor, como também do fornecedor. E o portal Licitanet, aí eu sou até suspeito, porque eu vi quando era apenas uma sala, o portal Licitanet estava nascendo ali, né? O Paulo, nosso grande amigo aqui, e eu lembro mas ele sempre buscou, talvez é até importante citar isso. Por que esses portais crescem, né? Você falou aí do Licitanet. A primeira vez que nós tivemos um contato com a Licitanet, o Paulo Gustavo, né? A gente chama de PG, né? Ele estava lá em Brasília, na época, então, era uma audiência pública sobre o decreto, né? O 10.024 e tal. Em vez de chorar, ele estava lá para entender o que é isso. Assim como nós estávamos da mesma forma. Isso tem custo? Tem. Essa capacitação ela precisa existir. Talvez fique a dica aí para o gestor. Se a gente se antecipa, se a gente vai lá entender o que é realmente isso daqui. Não vou ficar reclamando. Vai vir um decreto agora, tem que ser eletrônico, tem um tempo lá. O que é essa história de aberto, aberto, fechado? O que é isso? Vamos lá entender o que isso traz de benefício e eu vou aplicar aqui no meu município. Então eu entendo que talvez se eles seguirem essa linha, eles vão ver o quanto é benéfico. Breno, até para devolver a palavra para você,
Se deixar, você viu aí, né? Sou Meu comunicador, eu não paro amigo, de falar aí. é, é, essas informações, esse tipo de acesso de informações que são, eu costumo dizer que é privilegiadas, porque nós entendemos de alguém que vivencia, uma pessoa que tem uma expertise na área, que atua de forma verídica, que realmente traz essa informação, tem prazer. Meu amigo, aqui a gente não gosta de ficar interrompendo, não. A gente gosta que toca mesmo, que o máximo de conteúdo puder trazer para as pessoas que estão nos assistindo aqui, para a nossa audiência, é muito melhor. Pode concluir na fala aí, vai discorrendo, Então, porque automaticamente é, nós temos a possibilidade de aprender, porque isso aqui é uma aula que, se fosse mensurar em valor, nós não chegaríamos num valor de tanta informação que agrega pro licitante e também para a parte da administração pública, porque sempre tem um agente de contratação, um gestor público, alguns amigos nossos que são gestores sempre estão nos assistindo. Então, pode seguir, meu amigo. Está em casa. beleza, Breno. Agradeço aí a oportunidade. É sempre bom falar realmente disso daí. E eu vou para um exemplo na prática. Tem uma cidadezinha no interior lá do Nordeste, que é onde meu pai nasceu, né? E eu sempre menciono essa cidade. Hoje em dia a gente não pode mentir mais, porque o pessoal já vai no Google aqui no celular, não é isso? Já vai rapidinho. Então pode pesquisar aí, ó, Jardim do Seridó. Fica lá no interior do Rio Grande do Norte. Eu vou dar um exemplo na prática. Isso é um município lá, se eu não me engano, agora tem 9 mil e poucos habitantes. É uma cidade bem pequena, eu acho que, dependendo do condomínio aqui em São Paulo, ele tem muito mais pessoas do que esse número aí, de 9 mil, né? Mas o que que acontece? Eles faziam licitações de forma presencial, era aquela forma bem arcaica. Quem vai se dispor a participar de uma licitação lá no interior do Rio Grande do Norte, se não for aquele, olha, tem que ir para ganhar mesmo, né? Um pregão presencial. Aí lá no interior do Rio, quando eu digo interior mesmo, é interior, de volta para minha terra. Lá. Você vai descer em Natal, pegar um carro e vai andar lá 200 e tantos quilômetros para chegar até lá. Veio a nova lei, aí 2021, ok. Eu lembro que 2022 eu tirei férias, e sempre que eu posso, eu vou para lá, porque realmente é um detox mental, né? Aquele negócio de você não precisa ficar tendo acesso à internet, você faz um monte de coisa ainda é 10 horas da manhã, então é aquela coisa boa. Onde eu quero chegar aí com vocês? Tem gente, a gente está de férias, o Breno sabe disso, o agente de contratação que está aqui, aliás, todo mundo que está aqui e é do tema licitação sabe do que eu estou falando, a gente não tira férias, né? Está sempre ali olhando uma coisa ou outra, tal. Aí, Sempre pô, antenado. sede da prefeitura, sempre antenado. Eu falei, deixa eu ver como é que está o pessoal aqui com relação ao tema licitações públicas. Cara, e não é que eu me surpreendi? Uma cidadezinha desse tamanho, vocês podem pesquisar, porque até hoje eles utilizam aí portal de compras públicas e eles já estavam fazendo pregão eletrônico, você acredita? Que Ou seja, um maravilha. município do tamanho de nada, mas eles investiram ali, entenderam, receberam, né, um portal privado, viram ali a novidade, foram capacitados sobre a nova lei, porque o portal, eu sei porque eu participo com eles aí, eles fazem a capacitação do gestor público, ou seja, ó, ele capacitou o gestor, trouxe tecnologia, e agora os pregões, você que está acompanhando aqui, ó, numa cidadezinha lá do interior do Rio Grande do Norte, você pode entrar lá no portal de compras públicas e você vai participar de um pregão lá no interior do Nordeste. Se fosse presencial, com certeza ia ficar uma coisa regional. Muitas vezes você, gestora, você ia pagar mais caro. Talvez você não vai ter acesso à qualidade. E eu não estou falando, você tá querendo, não está querendo fomentar o comércio local. Gente, o comércio local pode participar também. A concorrência ela é sempre bem-vinda. Mas eu estou dando um exemplo na prática, porque eu vivi isso. Não é história fictícia, não. Vocês podem pesquisar. Tem lá, tem pregões até hoje, eles estão utilizando e satisfeitos. Olha que interessante, né? Um município pequeno. Lembrando, né, Breno, que ele não tinha nem obrigatoriedade, 9 mil habitantes. Ele podia estender isso até 2027, sem continuar ali. Eu vou tocando aqui, eu não tenho tanto essa obrigatoriedade ali, mas não, tá tudo transparente. Você vai no PNCP lá, tem as publicações, porque é automático, né? Então ele poderia abrir mão ali de várias prerrogativas aí, mas não, eles já fizeram, implementaram e é um sucesso. É um case de sucesso. Olha que interessante. Olha, eu tenho mentorados
lá no Rio Grande do Norte, Macau, Natal, e tenho uma estima muito grande pelo povo nordestino, pessoal da Paraíba, são um pessoal batalhador. E isso, professor, nos traz uma consciência que precisamos avançar. A tecnologia, ela é uma aliada e primordial tanto quanto para o licitante quanto para o gestor público. Sabe o que eu vejo? Antes, né, na 866, lá na tomada de preço, vamos regressar. Aquele tanto de documentação, tinha que retirar o edital, muitas vezes presencial, em determinados Sim. momentos ali, e aquilo ali meio que atrapalhava um pouco a lisura, a transparência, a equidade do processo, o senhor sabe disso. Às vezes acontecia de solicitar lá o edital, vir com páginas faltando, que já aconteceu muito, infelizmente, nós aqui atuamos e entendemos essa funcionalidade de o que é de verdade. E hoje, com essas ferramentas, a tecnologia, olha que interessante, o TCU agora, não sei se o senhor chegou a ver, que o TCU vai utilizar drones para fiscalizar as obras viárias, as obras públicas, a pavimentação asfáltica. O que o senhor me diz desse grande avanço do Tribunal de Contas da União? Isso aqui eu acho que é para a gente comemorar, aplaudir de pé, porque realmente, e até bom, que é totalmente dentro da nossa temática aqui. A tecnologia, ela está aí. Se a gente não souber utilizar, a gente continua fazendo, como você bem mencionou aí no ano passado lá, né? A tecnologia está aqui. Se eu não souber utilizar, vai parecer que eu estou indo lá buscar aí no papel, vou entregar lá uma resma de papel. Quem é mais jovem não vai nem entender o que é resma. O que esse cara está falando aqui de resma de papel? Você deixava lá um chamex para pegar um edital com algumas páginas. Eu sou até um pouquinho antes, lá você ia com disquete, né? para pegar um edital. E, gente, isso aqui é arcaico. Olha que legal. O uso da tecnologia, realmente, o drone não está aí, por que não utilizar para fiscalizar as obras? Reza a lenda que o avanço aí do PNCP, e pelo que eu pesquisei lá como entregas, realmente eles querem fazer isso muito em breve, você também ter acesso às imagens, né? Que isso realmente fique público, o acompanhamento de um contrato. Olha que sensacional. Isso é transparência. Se eu tenho hoje, né, a tecnologia disponível, para que ficar acompanhando uma obra, talvez a olho nu, já que eu posso levantar um drone e realmente acompanhar o que está acontecendo, fazer a medição e assim por diante. Isso a gente tem que comemorar e realmente linkar aqui com esse avanço. Você mencionou de uma coisa, parece que a gente estava falando de um futuro um passado tão distante, e não é. Você ir buscar um edital presencial, que isso? Só que aí já levantava, né, as suspeitas de que, peraí, ó, esse cara tá querendo que eu vou lá buscar para ele saber quem está participando, para ele avisar alguém. E muitas vezes parava só no, ele quer saber quem está participando, ponto. Mas por quê? Ele não queria receber forasteiro, ele queria continuar aquela coisa bairrista. Eu quero contratar uma empresa daqui, não estou nem falando de falcatrua nem nada, mas o gestor queria, né, manter aquela coisa ali, porque tá sob o meu controle. Hoje a tecnologia, ela avança e permite, por exemplo, a gente falar assim, você está mencionando aí a fiscalização. E eu posso comemorar, eu vi aí recentemente a matéria falando aí que aquela robô, né, a Alice, que é assistente de licitações e contratos, ela vai ficar disponível, né, ela é do TCU, não é isso? Ela vai ficar disponível agora para os gestores públicos também. Olha que coisa boa. Você tem lá um edital, você já usou a tecnologia para confeccionar isso, termo de referência, plano de contratação anual, eu já fiz tudo isso daí, e ainda eu posso submeter esse edital a uma inteligência artificial que vai me apontar eventuais falhas.
Olha que coisa boa para comemorar. E parece que a gente está falando, eu não estou falando que vai pegar um edital, né? A gente vai lá na repartição pública e vai submeter uma inteligência artificial. A gente está falando de segundos. O gestor vai subir ali aquele contrato e já devolve com uma conclusão para ele, olha, aqui existe uma brecha, aqui existe uma falha, aqui não está sendo verificado o artigo X, Y, Z. Olha que coisa boa para o gestor. Utilizar a tecnologia, né, a favor dele aí. Eu vejo que tem tanta coisa que evoluiu que a gente só vai ficar assim, nessa daqui, ó, cada vez mais comemorando, né, Breno? É São verdade. esses avanços aí, ó. É uso de drone, é uso de inteligência artificial, que já já a gente faz um capítulo desse tema aí para mostrar que se não souber utilizar também, né, ela pode ser uma armadilha, mas nós temos que realmente comemorar, usar a tecnologia aí, que já faz parte do nosso dia a dia, né? Salientando isso, professor, em Santa Catarina houve uma situação que o TCE de Santa Catarina, no ano passado, utilizou a inteligência artificial para análise de editais e foram economizados cerca de quase aproximadamente 200 milhões de reais que os editais que continham os vícios, os dispositivos editalícios que não era compatível com a regência, a regimentação da lei. Então, foi um grande benefício. Mas, hoje, na opinião do senhor, para o licitante, agora vamos deixar o pessoal que compra para o outro lado e vamos para o lado que vende, que somos nós, os consultores, analistas, o empreendedor. Hoje, qual é o parâmetro de uso da tecnologia que hoje o professor Ricardo Dantas indicaria para um consultor, para um analista, ou mesmo aquele próprio empreendedor que quer tramitar o seu processo? Qual caminho havia que o senhor indicaria para ele traçar através do uso da tecnologia? Ô, Breno, obrigado aí pela oportunidade, que é bom falar isso, porque fornecedor, talvez eu vou começar aqui dando exemplos simples para a gente fazer um aquecimento aqui, para depois chegar no uso das tecnologias que hoje elas já estão disponíveis. E lembrando, ó, que tem de forma paga, você tem de forma gratuita, mas está aí disponível. Só que se eu ficar fazendo como eu fazia antes, eu não tem como, né, fazendo a mesma coisa e obter um resultado diferente. É praticamente impossível. Então, eu vou dar exemplos, Breno. Eu gosto muito de usar isso nas nossas capacitações, onde eu menciono assim, o celular, o smartphone que a gente tem hoje. Ele teve avanços aí, e a cada ano, né, são significativos. Só que se você pegar, não precisa ir muito longe, 10 anos atrás, o que era moderno, hoje a gente dá risada. E eu não estou falando num tempo tão longe, mas é 10 anos atrás. Aí aquele celular de última geração, hoje a gente dá risada. Como é que eu vivia só com isso? Pega a câmera do seu celular de 10 anos atrás, que tem muita gente que acaba guardando, sei lá por que motivo, né? Às vezes a gente deixa lá na gaveta. Olha a câmera do seu celular de 10 anos atrás e olha a câmera que você tem no seu celular de hoje. Então, olha esse avanço aqui, só que eu preciso saber utilizar isso daí também. Porque não adianta eu ter um celular de última geração, vou pegar igual o do Breno aí, o último iPhone que ele tem, que ele foi viajar, já comprou, trouxe aí, e aí ele continuar usando só para só para atender telefone. Né? Não adianta, eu estou usando o mínimo de toda essa a tecnologia que eu tenho na mão. Eu vou pegar um outro exemplo aqui que eu vejo que é bem interessante, a tecnologia embarcada nos veículos. Você pega um veículo, né, 10 anos atrás, aí o que era moderno lá, hoje se tornou obrigação. Você pega hoje um carro básico, se não tiver um multimídia, como assim não tem multimídia? O que é isso? E do mesmo jeito que a gente dá risada, né? A pessoa fala, como assim? Não tem multimídia? Não espelha? Tem que pôr. O que está acontecendo? Né? A gente já espera que a gente precisa utilizar isso porque a gente acostumou. O que é bom, eu já tenho que utilizar. Só que da mesma forma, tem muita gente que tem um veículo aí de última geração, e o que ele faz com aquela multimídia?
ele só ouve rádio, como era há 10 anos atrás. Aquilo ali pode ser, você pode utilizar para várias e várias informações. Inclusive, já vou começar aqui linkando, você pode receber um alerta do pregoeiro lá na multimídia do seu veículo. Se o seu celular está pareado, você tem lá, você tem contratado a tecnologia da Forset, vai aparecer para você ali a mensagem. Olha, você vai ver lá que tem, ó, chegou uma mensagem aqui que o pregoeiro está me convocando. olha o avanço da Forset no quesito tecnologia, na representatividade do nosso estimado professor Ricardo. Olha que interessante. Ali na interface ali, na multimídia, você recebe a notificação. Eu recebo aqui por e-mail a notificação ali através da Forset, ó, diligência e tal item, processo número tal. Eu quero parabenizar, professor, também, cortando, é, parabenizar vocês por trazer essa facilidade para nós, licitantes, consultores, analistas, que isso aí vocês otimizaram o nosso tempo e trouxe um grande avanço para cada um de nós. Exatamente, e até é importante, foi legal você me ajudar nesse quesito aí, porque é importante falar isso. Qualquer ferramenta aqui da Forset, que já já eu faço um pitch de venda aí no final, né? Para você que está acompanhando ficar tranquilo, eu não sou do comercial, mas eu só quero falar aqui das tecnologias. Depois, se você se interessar, você entra em contato aqui com a Forset. Mas eu faço questão de mencionar que tudo que nós temos hoje como tecnologia nasceu da dor do fornecedor. Tudo. E quando eu digo tudo, inclusive aí falando um pouco da tecnologia disponível hoje para os fornecedores, eu vejo assim, você mencionou, no passado, quando a gente queria participar de uma licitação, você mencionou tomada de preço, tal. Eu tinha que ir lá no órgão pagar motoboy, seja lá o que for, para pegar um edital, para ver se eu iria participar desse processo ou não. Vem a tecnologia que está disponível aí. Hoje eu consigo baixar, fazer o download desse edital por completo em alguns segundos. Lembrando que inclusive até a internet avançou, né? A gente falar também no passado lá quando era papel, se fosse eletrônico também ia ser um problema, porque a internet também não colaboraria. Hoje, olha que diferença, né? Como que é isso, né? Já que a gente estava falando dos veículos, hoje até o carro tem internet, não é isso? Então a gente tem internet com qualidade. Então a gente baixa um edital e aí sim você vê o interesse em participar ou não. Aí fazendo o link aí que a gente tanto está fazendo. Ah, mas isso ele está falando porque ele está numa empresa privada que tem isso. Lógico, eu tenho que falar aqui do que a gente faz. Ah, mas eu não posso pagar aqui, a empresa não permite. Você tem esse tipo de informação. Dá um pouquinho mais de trabalho? Dá. Mas você encontra hoje, se você pesquisar aí na internet, você encontra as informações e você vai ter acesso a esse edital, você vai conseguir baixar aí de uma maneira super tranquila. Então a tecnologia, ela está disponível. O que não pode é você deixar de participar de um processo, porque eu não. Isso aqui lá no passado era papel, tal. Não, a regra do jogo mudou. Então você tem o acesso. Aqui na Forset se chama boletim, né? Ou ele cita boletim. A captura dos editais chega disponível aí para todos. Falando aqui de tecnologia, hoje você consegue, inclusive, mapear aí. A gente estava falando, eu dei o exemplo aí do carro, recebeu a notificação, que pode ser no smartwatch, vou mostrar o meu aqui, que a gente acaba utilizando, e vou fazer uma brincadeira com isso daí também. Recentemente eu brinquei com um amigo que ele estava usando o smartwatch, estava descarregado. Aí eu brinquei, eu falei, o que é isso que está no seu pulso? Brincando com ele, porque eu já tinha visto que estava descarregado, eu vi ele falando para um outro amigo, né? Aí ele falou, putz, cara, eu esqueci de carregar. Eu falei, a tecnologia está aí, ó, no seu braço, e você... mas ela virou uma pulseira só, né? Vou usar isso como um exemplo. Tem muita gente utilizando um smartwatch como relógio. E por que eu estou falando isso? Este relógio, ele pode te avisar de um aviso do pregoeiro também. E aí, como o Breno mencionou, você está lá dirigindo, avisou lá na minha multimídia, meu carro não é tão moderno assim não. Mas o smartwatch hoje, ele é bem acessível. Eu recebi, estou mantendo a segurança ali, estou dirigindo, não estou falando de pegar celular nem nada não. Eu vi aqui a notificação, chegou aqui, referente ao radar aqui da Forset.
Você pode encostar o seu veículo, pega seu celular, liga no escritório. Pessoal, ó, a licitação tal se movimentou. Olha só, é uma tecnologia que está disponível. Você tem o acesso a isso. Você, fornecedor, precisa ter acesso a esse tipo de informação. Esquece esse passado aí. O Breno, você tem um exemplo aqui que eu amei. Essa história da tomada de preço, aquela coisa engessada. A gente viajava. Aí tem gente que fala assim, não, pô, era bom naquela época. Era bom porque quando você ganhava, você ia procurar um restaurante para comemorar. Aquela história do aeroporto e tal. A gente tem o saudosismo. Mas falar que era bom, você viaja 400 quilômetros, você viaja 1.000 quilômetros para perder uma licitação. Que história é essa? Uma Como pilha de isso aqui era documento. bom? Exatamente, uma pilha de documentos. Geralmente a empresa coloca você num hotel meia boca ali, né? Você está longe de casa, é ruim, às vezes se desloca de ônibus, seja lá o que for. Para participar de uma licitação com um monte de documento, o Breno muito bem colocou ali, às vezes com amostra, né? Carregando aquele monte de coisa. Gente, isso é arcaico. Hoje não, você tem a facilidade e o melhor, participar de vários processos ao mesmo tempo e consegue acompanhar isso. A tecnologia hoje ela já permite, está disponível, tá? Isso aqui eu não estou falando de coisa robótica, futurista, não. Isso aí já existe. Acessível para todos. Qualquer empresário ele pode ter acesso a esse tipo de informação. Então você está lá dirigindo, recebeu a notificação e aciona o seu time. De qual licitação você está? Você não precisa mais ficar preso, refém de um processo de licitação, não é, Breno? Antes a gente ficava, você ficava, ó, eu sou única e exclusivamente, enquanto não acabar esse processo aqui, eu não posso sair daqui. Ó, já peguei outra diária, esposa, ó, vou demorar para chegar, família, vou demorar para chegar. E agora não, você participa aí no conforto aí do seu escritório, ou até mesmo você vai acompanhando. Hoje a tecnologia permite, você não precisa ficar parado ali no processo, trouxe um dinamismo bem maior, né? E aí quando, já vou linkar aqui, participar de vários processos. No passado, pegar o exemplo aí de novo do papel, da tomada de preço lá, é só aquilo. Eu vou fazer só isso aqui e vou ter que escolher. Ou eu faço essa, ou eu faço a outra. Porque você não ia ter tempo hábil, né? Não tem como estar em dois locais ao mesmo tempo. Hoje já existe a tecnologia disponível que permite que você participe de várias licitações ao mesmo tempo usando a tecnologia. E, gente, e quando fala assim, ah, mas isso eu não gosto muito de usar tecnologia, eu não me adaptei. Pessoal, vai por mim. Eu sou um usuário de tecnologia. Olha que eu uso e abuso da tecnologia. Eu faço essas brincadeiras aqui falando de multimídia, de smartwatch, porque realmente eu sou muito curioso e eu tento usar ao máximo a tecnologia. A gente paga caro, você tem que utilizar. E é O que tem benéfica. disponível aqui para mim? Exatamente. Quando fala uma coisa simples como um smartwatch, às vezes a gente usa só como relógio, ele monitora a sua saúde. E às vezes você pode ir tendo ali a percepção, peraí, o que está acontecendo? Peraí, como é que estão os meus batimentos e tal, né? E assim por diante, na vida pessoal. E dá para usar para trabalho também? Dá. O seu celular é de última geração, dá para você salvar muita coisa boa. Dá para você acompanhar em várias e várias licitações. Tem muito. É isso aí, não, eu ouso dizer que não passa deste ano aí, e a gente já pode ir até linkando com essa temática também, o marketplace, né? O governo já vai ter o marketplace do governo aí, tá para estourar, isso aí é contagem regressiva, e aí? Não é questão de eu gosto ou não gosto de tecnologia, você vai precisar se adaptar a essa tecnologia. E aí, quando eu menciono aqui, até para deixar claro onde o Ricardo estava chegando aí, quando eu falo de participar de muitas licitações, é usando robô. E o robô não é aquele humanoide que a gente. Não, o robô está aí disponível, você parametriza ali as suas licitações e vai ofertar ali os seus lances. Você tem isso disponível, e eu volto a falar, cada vez mais acessível para todos. Prova disso, né? Fazendo até um comentário aqui, os portais privados, aí ó, eu fazendo propaganda deles de novo, né? Mas eles já estão investindo em disponibilizar essa tecnologia para os seus clientes, para os seus assinantes ali, porque eles entendem que realmente é uma facilidade. Eles têm que Isso pagar é publicidade benéfico. para nós.
Exatamente, exato. E a ideia é essa mesmo, né, Breno? Lembrem da gente aqui, a gente está fazendo propaganda de vocês aí. Gente, e de verdade, é como eu vivo isso, o Breno vive também aí, de utilizar as tecnologias aqui, é muito mais prático, é muito mais cômodo. Vocês estão ouvindo uma pessoa que eu vivi isso daí do papel. Era legal, talvez o legal eu acho que é bacana, realmente era prazeroso, estou no aeroporto, estou aqui, semana que vem tem licitação, você já começava a preparar documentação essa semana aqui, mas eu posso afirmar, é saudosismo. Fazer aqui no conforto do computador, tomando um cafezinho expresso aqui, é bem melhor, viu? Você participa da licitação, participa de várias, terminou a licitação 10 horas da manhã, 10h15 você já está com outro a fazer, tal. Pensa assim, ó, terminou a licitação presencial, lá em Jardim do Seridó, você tem mais 200 quilômetros para percorrer até Natal para pegar um voo para você voltar aí para sua cidade. É cansativo, e tal. É melhor passear de férias, né, Breno? Agora, fazendo licitação, esquece. Meu amigo, é uma dificuldade. Essa questão da automatização, professor, que a Forset privilegia, porque eu costumo dizer que atentar para esses dispositivos, essas funcionalidades que a ferramenta que a Forset nos proporciona, é você sair do amadorismo e se tornar um profissional dentro do mercado. Hoje tem um dado estatístico que as MS, as EPPs, que iniciam, ingressam no mercado da licitação, aproximadamente 67 a 68% delas são inabilitadas por falta do monitoramento ali do chat, por falta de automatizar, porque entra em muitos itens, não tinha capacidade de poder ter um desempenho melhor. Então, se quer se profissionalizar, eu costumo dizer que o mercado das licitações ele é amplo, a tecnologia trouxe uma proporcionalidade de crescimento e de escala, tanto para o consultor, para o analista, para o licitante, mas não é o que nós estamos falando aqui não é um presente, é uma vivência que nós já estamos vivenciando. Então, qual é a dica pontual? Eu vou falar, hoje nós vamos tocar, nesse momento nós vamos tocar para o consultor e para o analista. Qual é essa dica para ele ser um profissional agregando a tecnologia dentro da sua prestação de consultoria para as empresas, conectando as empresas do privado ao setor público? Ô, Breno, já que estamos falando de tecnologia, eu vou fazer até uma brincadeira aqui. Eu quero até trocar de câmera para falar sobre esse tema, porque é para chamar atenção. Porque a gente fica só aqui, o pessoal vai ficar, né? Não, peraí, eu já estou aqui, eu já me perdi nesse vídeo. Não, então eu quero fazer até essa brincadeira. Eu queria trocar de câmera aí com você, justamente para a gente falar sobre esse tema para os nossos consultores de licitação, né? Então, eu vejo aqui de uma maneira bem prática, bem simples assim. Hoje, eu ouso dizer que se você, consultor de licitação, você não usa tecnologia, não entra ainda nesse mercado, não. Você precisa disso daí para você ter essa escalabilidade, para que você tenha isso aí disponível para você, né? Por que que eu digo isso? Num evento recente, o Brené, é até legal. Não conhecia nada. E quando eu digo assim, nada, ele não conhecia nada mesmo dessa tecnologia que está disponível hoje no mercado. E quando eu digo isso, ó, ele não conhecia os principais portais, ele não conhecia essa captura de editais, não sabia o que era robô. Eu não sei como ele fez isso, mas ele estava atendendo ali várias e várias empresas, como ele mesmo mencionou, eu atendo 8 CNPJs, tal, segmentos ali bem parecidos, né, o pessoal aí do agro e tal, mas ele não usava a tecnologia. Hoje você, consultor de licitação, se você quer entrar para esse mercado, eu vejo que você necessita ter acesso a isso. E lembrando,
vou, claro, puxar a sardinha para a gente aqui. Hoje a gente tem planos específicos para você que é consultor de licitação. E talvez deixar um recado aqui para o fornecedor, que você que está começando, ou eventualmente você que está com problema da capacitação do seu time, você, peraí, eu não estou conseguindo performar dentro do tema licitações públicas, mas o meu produto, o meu serviço, ele é bom. Utilize o consultor de licitação. Eu menciono isso, sabe por quê? Você vai ficar querendo economizar, uma economia tola. Você, não, eu continuo fazendo aqui na minha empresa e eu passo ano, sai ano, perdendo licitações. Paga alguém para fazer isso para você e você vai ver o retorno desse investimento. Eu acho que isso que deve ser mencionado, porque realmente, eu fico ali insistindo, e eu não tenho esse benefício. O consultor, ele se prepara, ele busca. Por que eu estou puxando essa sardinha aqui? Eu conheço o Breno há anos, eu sei que ele atua com isso daí, eu vejo, acompanho já há bastante tempo. E eu tenho visto aí vários outros também que buscam nos eventos, a pessoa está lá, está procurando, está buscando. E às vezes você é empresário, você não tem esse tempo. Deixa o consultor trabalhar para você e usar essas tecnologias que estão disponíveis. Ele com certeza vai pegar lá um plano de contratação anual, ele sabe o que indicar para você. Muitas vezes você vai pegar esse dado aí, eu não sei o que fazer com isso, e o que a gente acaba fazendo? Não faço nada. Ele sabe fazer ali uma análise dessa documentação e te dar dicas. Vamos nos atentar com relação a isso aqui. Você não tem esse documento, vamos correr atrás disso. E hoje, usando a tecnologia, talvez linkando aqui, é uma pena que eu não posso falar, se aprofundar um pouco mais, mas já já sai a IA aí da Forset, e eu vejo que cada vez. Isso aqui, tá falando em primeira mão aí para você aí. Muito em breve, vocês vão ter acesso aí, por exemplo, a inteligência artificial, ela vai te auxiliar cada vez mais, assim, tanto você consultor de licitação, como o empresário final ali, na hora de participar do processo. Porque na correria, muitas vezes a gente deixa de lado, né? Uma certidão, um documento. Ricardo, isso é clichê. Não, não é não. Acredite que tem muita gente perdendo licitação. Você viu os dados que o Breno trouxe aí. E olha, isso é assustador. Porém, eu posso afirmar, é a realidade que a gente vive aqui todos os dias. O radar, quando ele foi criado, foi justamente que a gente começou a ver que o fornecedor estava tendo esse tipo de problema e a complicação, né? Justamente porque no dia a dia dele ali, ele estava deixando de atender o comunicado do chat e tal, e aí ele perdia a licitação. Tinha um bom preço, tinha ali um bom produto, um bom serviço, uma boa entrega, e infelizmente, o que ele fazia? Ele não atendia ali ao chamado, à convocação. Tá? Isso é verdade. Isso é Professor, verdade. essa Professor, deficiência essa deficiência que nós observamos é que algo nós assim observamos é algo assim gigantesco. gigantesco. Nós observamos que eles Nós estão observamos que eles estão engessados, engessados, tanto tanto o consultor, o o analista, consultor quanto o empreendedor, e quanto fala assim: não, eu não vou gastar, o eu não vou pagar para terceirizar o meu setor licitatório dentro da empresa. Então, essa viabilidade, o que o senhor mencionou, utilizar essas ferramentas, olha que maravilha que a Forset vai fazer, uma IA para os consultores, para os empreendedores, para o licitante, é largar na frente. Eu estava observando esses dias o quantas pessoas perderam processos em um único dia por não atentar por prazo de diligência. E a tecnologia hoje, ela está interligada ao sucesso do licitante, está interligada a entender que o mercado ele é para todos, mas nem todos vão operar de maneira eficiente. Não é verdade, professor? Exatamente, e ainda mais no tema que a gente está falando aqui, a tecnologia, ela hoje é acessível para todos. E tem gente, por exemplo, eu vejo aí, você, consultor de licitação, a gente está falando aqui, existem vários.
consultor de licitação que tem o podcast, aí já diminui. Por exemplo, você está usando a tecnologia, certo? Você está trazendo um benefício, hoje a gente consegue, é uma forma de divulgar aí o seu trabalho. E por que eu estou usando este exemplo? A tecnologia está aí para todo mundo. Mas tem gente que gosta do saudosismo, vou continuar fazendo como eu fazia antes. A experiência ela é válida? Sempre. Então, é óbvio, isso daí que a gente. Se o Breno está comentando aqui com vocês hoje, que ele sabe o que é uma tomada de preço, é porque ele participou. Se eu estou trazendo aqui para você aquela história real, o cara pegou o ônibus, tal, é porque a gente pegou mesmo. Eu já fui para Porto Alegre para assinar um contrato. E aí, tem a parte boa do saudosismo? Tem, legal. Mas eu preciso utilizar a tecnologia ao meu favor. E usar a tecnologia, Breno, talvez eu pegar aqui, aproveitar quem ficou até agora no vídeo aqui, já vai ter um grande benefício aí. Casos como o Capag. Não sei se você já está utilizando, senão eu vou dar a dica aqui para. Então, eu fiz esse puxadinho aqui que eu tenho. Exatamente. Olha que coisa boa. O Breno do passado lá, o Ricardinho lá de 2002, era um sonho nosso ter acesso a esse tipo de informação. Será que a determinado município está pagando ou não? Essa informação, quem dava para gente? Ou eu tinha uma boa amizade lá dentro do órgão público, ou eu ia descobrir isso na raça, né? Participando ali da licitação, ligando no órgão, e muitas vezes a gente não ia ter a informação necessária. Hoje, isso aí está disponível. A gente coloca no nosso quadro aí, todas as segundas-feiras, a gente traz lá essa informação de um município que alguém pediu aqui via chat para a gente coloca para que você tenha acesso e saiba como é que está a capacidade de pagamento deste município. E o Breno sabe disso. Ó. Quanto custa isso? É gratuito. Você tem acesso a essa informação. E o gestor, ele já aprendeu que o pessoal está utilizando isso, ele está correndo atrás dessa informação, justamente porque não, eu preciso deixar lá tudo verdinho, senão o povo não vem vender aqui. Eu preciso dessa informação. E olha que coisa interessante, né? Tem que estar a mais, né, professor? A mais. Exatamente. Já ficamos felizes quando vemos um município a mais, um A, um B ainda vai, né? Vocês vão falar que eu estou espantando os fornecedores aqui de Guarulhos. Pesquisa aí, o Guarulhos é nota C. Infelizmente, a gente explicou isso para eles. O pessoal está correndo aqui atrás, precisa regularizar isso. Porque desse jeito o povo não vem para vender aqui. Uma cidade tão grande e tal, mas por quê? Está lá a letra C. Não interessa. E aí isso não é benéfico para ninguém. Já, peraí, tem vários municípios, ele está com a letra A mais. É óbvio que vai aumentar a concorrência. Em evento recente que nós fizemos com o portal de compras públicas, inclusive, tinha uma região lá, e aí o gestor falou, a gente tem notado uma crescente de várias empresas de outras cidades, estão vindo aqui para vender para o nosso município e tal, então o empresário precisa se preparar, o discurso dele era esse. E aí eu lembro que na sequência eu ia falar, né? E aí eu falei, olha, eu tenho quase certeza que eu sei por que o pessoal está vindo aqui. Aí eu apresentei o slide do Capag. E aí eles não conheciam isso daí, né? Mas a informação estava lá, mas a pessoa, o secretário que estava lá com o microfone, ele não conhecia a ferramenta. Depois ele voltou para brincar justamente desse assunto aí, para falar, agora eu entendi porque que o pessoal está vindo aí. E realmente, eu sempre faço a brincadeira do município aqui, onde é a nossa empresa, infelizmente a nota é C. Isso espanta. Mas aí o a mais, olha que interessante. E onde eu chego aqui com você, que está acompanhando? Isso é uma tecnologia que todos nós temos acesso, a gente consegue ter acesso a essa informação, e aí sim se preparar. Peraí, o município é a mais, eu preciso também do lado de cá me preparar melhor, utilizar o que eu tenho disponível. Se você tem um Excel aí disponível, usa ele, mas usa a tecnologia. Não vai lá despreparado não, né? Usa tudo que você tem disponível aí para que você tenha um bom preço, perceba isso. Hoje a IA, né, ela permite, se você fizer a pergunta correta para ela vai te auxiliar tanto no seu dia a dia aí com margem de lucro e tal, para que você saiba, licitação, né, para talvez deixar um recado bem importante aí, ela tem que ser, para ganhar dinheiro. Não estou ganhando dinheiro em licitação, tem algo de errado, né? Você precisa ganhar.
E utilizando a tecnologia, tenha certeza, você vai faturar mais e sempre aí, né, Breno? Isso é verdade, professor. É importante esses apontamentos, essa eficiência da publicidade através do Tesouro Nacional, do CAPAG, trazendo para nós essa prerrogativa que o sonho de todo empreendedor, do consultor, do analista em licitações, de rentabilizar para quem está entrando no mercado. Essas métricas, né, tem o prompt lá que a IA, né, fornece, nossos mentorados também tem um promptzinho preparado que nós na mentoria passamos para ele, professor, ó, que já interliga ali as informações para que ele possa ter uma alta performance. O senhor é um atleta de alta performance, um ultramaratonista, então nós aplicamos essa alta performance dentro do processo licitatório com o uso benéfico da tecnologia. Então, esse insight que o senhor linkou aqui para quem está nos assistindo, falando de pessoas que vivenciam, o senhor, tanto quanto eu, nós respiramos licitações. Nós vivemos esse mercado continuamente, temos os nossos networks, as nossas áreas de atuação, a nossa segmentação. Outra coisa que é interessante que adentrou o BIM, né? O BIM para o que tange a tecnologia para as obras de engenharia. Então é algo muito interessante esse avanço. Só que quem não se capacitar, professor, ele vai ficar para trás do nosso mercado. O que o senhor tem a me dizer a respeito disso? Isso, falando de capacitação, inclusive até para mencionar, né? A gente mantém regularmente aqui turmas abertas aí para capacitar o fornecedor, porque tem muita gente que reluta com relação a isso. Ah, eu conheço, eu participo de licitação, né? Aquele papo que a gente sempre ouve, né? Eu participo de licitação desde 1900 e alguma coisa e tal, mas você precisa se capacitar. Todos nós. Eu aqui, o Breno, a gente está sempre se capacitando, se atualizando. Talvez se a palavra capacitar ela é negativa para você que está acompanhando, pense assim em atualização. A gente precisa fazer essa atualização. Hoje o que a gente tem conhecimento aí de licitações, a forma como é feita, daqui a alguns dias, ouso dizer aqui, talvez quando este for ao ar aqui, pode ser que a gente já tenha. Pode ser que tudo que a gente está falando aqui, o marketplace já mudou todo esse mercado nosso aqui de licitações. E quando fala assim marketplace, o que esse cara está falando aí? É o mercado livre das licitações. Aí eu penso assim, é o portal lá onde o gestor vai poder fazer as compras dele ali de uma maneira mais dinâmica, mais rápida. E a questão não é se o Ricardo gosta, se o Breno gosta, se você que está acompanhando aqui gosta ou não. O governo vai implementar isso, a gente gostando ou não. Cabe a nós o quê? Deixa eu ver como é que funciona isso. E eu vou lá, vou me atualizar para que eu possa introduzir aí neste mercado e faturar também, somente no começo. Ninguém sabe como é que funciona, eu vou lá e eu já aprendi como é que funciona. E eu vou me antecipar aí aos demais. Tem gente que chora e tem gente que vende lenço, né, Breno? Então, para deixar claro aí, a capacitação ela é fundamental. A atualização ela é de suma importância para que você esteja preparado aí na hora de participar desses processos. Não adianta, eu sei, eu lembro como que era antes. A história é bonita, bacana. Você precisa estar atualizado hoje. Hoje, da forma como é que é, como é que tá a dinâmica, como é que está a performance da sua empresa dentro do tema licitações públicas. O órgão público que você tanto gosta de vender, como é que está a performance dele? Será que você ainda precisa continuar vendendo somente nesse município? Né? Para este órgão público aí, será que não vale a pena você ir para outros horizontes? Onde eu encontro esses outros horizontes aí? Você pode ir lá no plano de contratação anual, está disponível para todos, e você se prepara para isso. Ó, o seu produto, o seu serviço, quem vai adquirir isso? Dá trabalho? Dá. Se fosse fácil, né? Chamava miojo, não é isso? Ô, Breno, mas a gente tem que ter o acesso à informação, pegar essa informação e justamente ir atrás dela ali, ó. Pera aí, ó. Que município que está comprando mais o meu produto ou o meu serviço? Deixa eu investir aqui. Vou lá no Capag, vou ver se ele está pagando ou não. Eu vou me preparar bem melhor. Na hora de participar da licitação, deixa eu entender aqui que essas tecnologias que esses caras tanto falaram,
Deixa eu utilizar isso ao meu favor. Tenho certeza que você vai se surpreender. E aquela história lá do passado, ficou no passado mesmo. Foi legal, foi bacana, mas ó, hoje a regra do jogo mudou. Usa a tecnologia para você saber se você está performando ou não. E quando eu digo isso, estou tendo lucro ou não. No passado tinha gente que participava de muita licitação, mas não tinha essa informação. Hoje, com a tecnologia, você tem esse tipo de informação. E, inclusive, Breno, acho que é uma coisa que é legal de mencionar. Você também consegue, hoje, usando a tecnologia, saber onde você vai brigar mais com o seu principal concorrente ou não. Você quer fugir dele ou você quer ir atrás dele? Você consegue fazer isso. E são opções. Espera aí, esse cara aqui ele não tem potencial para me bater, não. Eu vou, onde ele estiver indo, eu vou lá porque eu vou ganhar dele. Esse cara aqui ele é muito mais forte do que eu. Onde ele está indo, geralmente, eu vou para outra direção, porque lá eu vou ter uma performance melhor. Use a estratégia, né, velho? Não fica batendo cabeça aí, não. Hoje, use a tecnologia aí para você ganhar dinheiro. Acho que essa é a informação principal que a gente traz aqui, né? E isso é muito interessante, professor. Essa análise de mercado, como está comportamentando, é de suma importância pro licitante entender, ver as métricas que apontam ali, as estratégias. Nós repassamos isso para os nossos mentorados, muitos, essa análise de mercado, que eu acho que é importante, não é só entrar numa licitação. Mas eu gostaria, professor, que o senhor, na expertise do senhor, no segmento tecnológico aí, trouxesse para nós algumas métricas de valores tramitados em processos que o senhor, altamente antenado com a tecnologia aí, utiliza, algumas métricas do mercado para que talvez essa pessoa que está nos assistindo aqui, veio até aqui, engajou conosco nesse conteúdo que é maravilhoso, que dá acessibilidade a todos, entender quais as métricas de valores que foram tramitados. Nós sabemos que agora, dia 10 de abril, a LOA foi aprovada pelo presidente da República, né? Queria que o senhor trouxesse essas métricas aqui para quem está nos assistindo ter o pleno conhecimento que é um mercado que realmente vale a pena de se atuar. Ô, Breno, é legal você tocar nisso daí, porque quem acompanhou até aqui, você vai ter uma informação que talvez poucas pessoas estão falando hoje em dia, com o acesso à informação. O ano passado eu vinha cantando essa bola e aconteceu isso. Então, esse mercado aí, se você está participando de eventos, tal, você vê o pessoal falando muito aí que é um mercado bilionário, não é isso? A gente vê aí a turma comentando sobre isso. Mas eu tenho uma notícia triste para alguns professores que eventualmente aí o pessoal não está acompanhando e tal. Mas o Breno aqui, ó, ele veio atrás da gente aqui justamente para trazer conteúdo relevante aí para você. E esse mercado, a notícia talvez triste quando eu falo assim, é para quem não se atualizou, mas para você, fornecedor, a notícia é muito boa. Este mercado, no final do ano passado, se tornou trilionário. O Ricardo não está inventando, não. Está lá no PNCP. Você vai lá, você faz a pesquisa as contratações 2025 e você vai ver que chegou na casa do trilhão. É isso mesmo, gente. Aí a pergunta que fica, né? Esse trilhão, quanto a sua empresa faturou? Quanto você vendeu para o governo dentro desse trilhão? Você está dentro dessa fatia? Se não, corre, ó, você tem ainda um semestre inteirinho, porque tenha certeza de que agora não vai baixar mais. É um mercado trilionário, tem muitas oportunidades para que vocês possam participar. Falando aqui de métricas, uma coisa que eu gosto muito de trazer são mais de 4.000 novas licitações todos os dias. Eu mencionei lá no começo, né, que eu usava um jargão falando de 2.000, mudou para 4, agora vamos no sentido literal aí. 4.000 novas licitações espalhadas por todo o país. E isso, gente, a gente precisa se atentar também, ó, tem as dispensas, dispensa eletrônica, para que você possa participar. Tudo isso, talvez você está preso lá no passado, onde dispensa de licitação, a gente está falando de R$ 8.000. Isso aí não interessa realmente para a sua empresa. Você está atualizado dos valores?
Você sabe que para produto e serviço é 57 mil e alguma coisa aí, que você vai participar de uma dispensa de licitação? Olha que interessante. Esse mercado mudou demais. E quem se atentou a isso, e sabe o que me chama a atenção, Breno, que eu tenho reparado? Está crescendo muito o número de empresas novas atuando neste mercado. Por quê? Né? A empresa antiga, ele está preso talvez em algumas a situações, aquelas historinhas tal. A pessoa mais experiente na empresa, não, isso aí é tudo esquema. Conheço o cara lá, lá, fica aquela história, está preso nisso. O novo, ele chega sem vício. Aí ele pega aqui um conteúdo como esse, ele mercado trilionário. Peraí, eu estou na área comercial, eu ganho comissão, eu sou vendedor. Peraí, eu quero, deixa eu me aprofundar mais nisso. Ah, mas eu não sei fazer. Mas o cara aqui me falou, eu vou usar um consultor de licitação. Ele vai lá, ele participa da licitação, ele ganha, ele fatura, e você está aí talvez preso, né, naquele passado. Vira a chavinha aí, muda aí esse mindset de vocês aí, para que você possa participar deste processo todo aí, ó, entrar nessa fatia. E, gente, a tendência é só crescer aí. Ainda mais com as facilidades que vem vindo, marketplace. Isso aí, gente, não é, volta a falar, não é se eu gosto ou não. Isso aí é realidade. O cadastro unificado aí, que já vai sair também. Todas essas melhorias. E tenho certeza, esse aqui eu canto a bola já faz tempo. Isso aí vai sair esse ano. É o app para você participar de licitações. Eu tenho app para tudo. A gente pode estar participando disso daqui. Talvez você está acompanhando aqui esse conteúdo por algum aplicativo aí. Então não é questão de se gosta ou não. Se a gente tem smartphone é justamente por conta disso. E já as contratações vão estar na palma da mão. E a gente precisa se adaptar a isso. Ah, eu não gosto, eu gosto de participar presencialmente. Então tá bom, fica esperando aí, mas você precisa se adaptar a isso e usar a tecnologia para participar dessa fatia aí. Trilhão, Breno, trilhão, é assustador, né? É grandioso esse mercado. grandioso esse mercado. Professor, é muito, Professor, é muito dinheiro sendo movimentado. dinheiro E sendo também o movimentado. que eu tenho E eu observado, também professor, tenho o observado, número de professor, licitações o número desertas de também, estações porque desertas não tem também, empresas porque não que tem atentaram para o mercado. Não é verdade? Ô, Breno, é interessante você mencionar isso daí, cara. Eu sei que o tempo vai ficando apertado aí, né? Mas eu acho que é bom mencionar isso. Ó, eu falando dos portais privados de novo, né? Mas, cara, fala que não é sonho de consumo. Quem começou lá no passado, lá, hoje, a tecnologia já permite isso, né? Tem alguns portais que eles estão avisando, você mencionou aí do deserto, eles te avisam, né? Que tem uma licitação com iminência de ser deserta. Cara, que informação é essa, né? Porque você receber ali uma notificação de que a licitação XYZ ela está com iminência de ser deserta ou ela tem uma proposta apenas ou duas. Ah, mas isso daí, peraí, não fere nenhum princípio nenhum. Ele não está falando de valores. Ele só está mencionando para você que ó, não tem nenhuma proposta nessa licitação. É um sonho você participar de uma licitação onde, peraí, se não tem ninguém aqui, é óbvio que eu vou entrar aqui nessa licitação, vou investir nisso daqui. Se eu estava pensando em não participar, não, o pensar ficou lá no passado. Agora eu quero participar desse processo aí, porque tem só uma proposta. A minha chance aumentou. Gente, isso é tecnologia pura. Ele não tem acesso ao conteúdo, ele só tem acesso, ó, tenho só um arquivo nessa licitação. Deixa eu avisar aqui os fornecedores interessados para que, ó, a licitação aqui de compra de móveis de escritório tem apenas uma proposta. A sua empresa, o KNAI, permite isso. Eu tenho essa licitação aqui para você. Olha que sonho. Isso aí lá no passado não existia. A gente tinha que ficar lutando aí para participar. Isso hoje já está disponível. É real, professor. E interessante que até mesmo o Licitanet ali, parabenizando ali toda a equipe, tem como você ver o número de downloads dos editais. Se, obviamente, se tem um É, número pequeno de downloads, é porque a concorrência vai estar baixa e tem uma grande proporcionalidade de dar uma eminência de deserto. Professor, e aquele licitante que queira atuar com expertise, que queira utilizar
a melhor ferramenta do mercado e também se capacitar, como que ele me faz? Como ele faz para agregar aí com a Forset e ter essa, como vamos falar, chique experience fora da curva no setor, no ramo, no nosso mercado das licitações? Obrigado, Breno, pela oportunidade de falar um pouquinho aqui da casa, né? A Forset ela já existe há 17 anos. Vou contar uma história rápida aqui da Forset, né? A gente tem uma sede aqui aqui em Guarulhos, né? Onde justamente a gente tem hoje alocado aqui quase 60 pessoas presencialmente, mais a turma que é só de programação tal e fica em casa. Tudo isso voltado para você fornecedor, para que você tenha a melhor experiência na hora de participar do processo. Então, ao longo desses 17 anos, a gente aprendeu bastante. E a gente, não adianta eu ficar falando aqui de capacitação se a lição não é aqui. Eu posso assegurar para você, aqui na Forset, a tia do café, ela tem curso de licitação, ela participa, né, de cursos de licitação, ela entende sobre a Lei 14.133. E por que isso? Todo mundo aqui precisa ser capacitado, todo mundo aqui tem que entender, independente da área. E tudo isso para levar o quê? A melhor experiência para você. Você que está acompanhando aqui o podcast aqui, para que você saiba, hoje a Forset desenvolve, né, tem tecnologias para que você tenha a melhor experiência. Isso vai desde a captura de editais que você tem no Brasil todo, disponível aí para você receber aí na sua empresa, para que você tenha acesso a essa informação, aos mais diversos, né, as mais diversas licitações do país todo, independente do segmento, do porte, você já recebe isso. Você tem todo o acompanhamento do chat do pregoeiro. Isso foi desenvolvido pela dor de licitantes. Tudo que o Breno mencionou aqui, do cara que perde ali a licitação por falta de documento, a gente começou a perceber que isso precisava ser desenvolvido. Tinha que ter uma ferramenta para isso. Vamos lá e desenvolvemos isso de uma maneira muito prática, por aplicativo. Você recebe no smartwatch, tudo isso que eu mencionei para você. O outro produto que é bem interessante aqui é com relação à proposta. Você consegue, dependendo da licitação, talvez você está começando agora, você acha que a licitação é só de um item, dois, e a licitação de 400 itens, 500 itens, e a licitação de 40 lotes, como é que você faz isso, né? Para subir a proposta, a chance de erro, ela é enorme. Usa a tecnologia, ela te corrige, ela vai identificar eventuais falhas e vai te auxiliar na hora de subir essa proposta. Tudo isso por erro de fornecedores. A gente vive aí as dores, né? Quando fala convocação, então, nem me aprofundo tanto nesse assunto, porque é diariamente a gente vê ali que é uma grande falha. E por último, não menos importante, a gente tem aqui o robô de lances. Talvez, Breno, é legal falar aqui para a sua audiência, a Forset foi pioneira. A Forset foi a primeira a criar aí o robô de lances, quando o pregão eletrônico era uma coisa, realmente, cara, porque poucas pessoas sabem disso. O pessoal não queria inovar. Pelo contrário, né? A turma ficava falando assim, isso aí não vai pegar, pregão eletrônico nunca vai funcionar. Como assim? Vou ficar na frente de um computador dando lance? Isso é melhor ir lá, no tete a tete, né? Eu vivi isso, foi a época que eu estava chegando no tema licitações. E hoje a gente não, vê que o tempo mostrou que o pregão eletrônico ele é muito mais vantajoso, gera economicidade e tal. E aí começou as dores de vários licitantes. Peraí, como é que eu escolho somente participar de uma licitação? Eu não estou tendo eficiência. Eu digitei errado o meu valor. E pode acontecer. Quem nunca passou por isso vai passar, né? O chefe, o cliente ali do lado, buzinando. E aí, estamos ganhando ou não? Como é que está o nosso lance? O que está acontecendo? E às vezes na hora de digitar, chega a mensagem ali no seu celular, né? A pessoa te cobrando, você comprou tal coisa, né? Ai meu Deus, esqueci. Você desconcentra tudo, né? A informação que chegou ali, sei lá de onde que veio, e aquilo ali, acho que deu um probleminha aí, né? Isso, pode. Pera aí. Tá, caiu a imagem. Tá, Liga lá. caiu a imagem.
Acho que Ah, agora voltou. Voltou. Tá. Mas pode Aí, seguir. ô Dudu, Pode seguir. pode seguir de onde eu estava falando aqui, né? Isso. Tá, então vamos lá. Que a gente edita aqui. Então imagina. Tá bom. Aí eu vou seguir na linha. Ah, tá. Aí as dores lá do fornecedor é que a gente começou a ver, peraí, eu preciso escolher uma licitação, eu preciso, como é que eu vou participar disso daí? Eu estou digitando errado, tal, a gente recebeu aquela mensagem, ele teve esse problema técnico ali, e isso é normal, eu queria digitar 100 mil, eu digitei 10, infelizmente, né? Muita gente já passou por isso, vocês estão falando com um, eu já vivi isso na prática, é horrível, o sentimento é muito ruim. Foi no Portal Beck aqui, que é extinto até, né? Nem existe mais. Antigo. Portal Beck. É bem antigo, isso daí, o mundo era preto e branco ainda. Preto e branco não era HD ainda. Mas você digitava as informações e aí se atrapalhava. Peraí, eu fiz uma coisa errada. Veio aí a criação, então, do que? Do robô de lances, que ele facilita justamente isso daí, para que você tenha uma melhor performance, para que você... eu sou uma micro e pequena empresa, então eu consigo parametrizar para que eu tenha, dentro dos parâmetros legais, né, seguindo todos os ritos aí da lei, sem cometer nenhum erro, eu consiga ter uma melhor performance. Eu sou uma grande empresa, eu quero fugir de uma micro e pequena empresa, ele te auxilia nisso. Ele dá lance lá usando todas as casas decimais, que na mão a gente não consegue fazer isso. Então, tudo isso ó, já está disponível dentro de uma plataforma chamada e-licitação. O Breno, ele é cliente aqui da Forset como consultor, que a gente tem planos específicos também para licenciados, né, que a gente chama assim, que são que empresas como a do Breno aí, que presta serviço, né, para outras empresas, para que ela possa utilizar, obter essa performance e cada vez mais, né, atender vários e vários CNPJs. E, Breno, se você me permitir, a gente falou tanto de capacitação, dia 22/7, agora aí, 2025, a gente tem uma turma aberta também, a, a, sobre o curso, né, da 14133. Isso aí a gente mantém recorrente, aí são pelo menos 4 turmas aí ao longo do ano, justamente para capacitar o fornecedor, o consultor de licitação das atualizações. Eu tenho certeza que nesse próximo encontro aí, dia 22, já vai ter novidade, alguma coisa que foi alterada lá no Comprasgov, que seja aí o cadastro unificado, que está no forno, pelas informações de bastidores aí está para sair. E aí cabe a nós aqui, eu estudo isso e repasso aí para vocês, para que você tenha essa tranquilidade na hora de participar de um processo. Então, dia 22/7 tem mais uma turma aí, a turma aberta, né? Que é bom porque é para você tirar dúvidas e tal, justamente sobre a 14133. E quero deixar aqui um convite para a sua audiência, para uma hora que estiver aqui em Guarulhos, venham conhecer a nossa sede aqui também, porque eu falando tudo isso, são 3 andares voltados justamente para você, fornecedor. Eu sou gestor, estou acompanhando aqui, eu sou um agente de contratação, eu não posso ir? Pode, você deve. Todos aqui são bem-vindos. Eu falo aqui do fornecedor, é que os produtos são voltados aí para o fornecedor. A gente recebe vários e vários professores aqui, gestores, aqui na nossa sede, justamente o quê? Para mostrar, e é bom conhecer esses bastidores, e vocês vão entender que tudo aqui é feito justamente pensando em você ali. A gente entende as dores, a gente participa de licitações também, mas acompanhando a nossa tecnologia. Nós não fazemos o trabalho, por exemplo, que o Breno faz. Nós simplesmente acompanhamos a performance da nossa tecnologia. E nós sabemos as suas dores. Quando o portal público lá cai, né? Eu não vou falar, não vou falar nome de nenhum portal, mas aquele amarelinho, quando cai, dá um desespero, né? Uhum. No fornecedor aí, esse daí a turma fica louca, né? Mas a gente está aqui para entender quais são as dores aí, o que você precisa e dar o melhor suporte. Lembrando que a gente tem o suporte humanizado aí para que você possa receber ali, porque a gente sabe. Se você está ligando é porque você provavelmente está participando de uma licitação e precisa de um atendimento rápido ali. Então, isso é um pouco do que é a família Forset aí, viu, Breno?
Olha, que maravilha, Olha, que professor. maravilha, professor. É o slogan, né, da É o Forset, slogan, né, da licitação é o nosso Forset, negócio. licitação é o nosso negócio. Licitação, exatamente, é o nosso negócio. Então, Então, eu indico a eu ferramenta, indico a indico a ferramenta, funcionalidade, a indico a equipe da Forset funcionalidade da hiper Forset, atenciosa, você vai ter um hiperatenciosa, atendimento humanizado ali usado, também, face to face, com muita atenção, com muito carinho, dedicação. Esses dias eu estava em casa de manhã ali, já tinha tramitado alguns processos nesse período de transição, mudança de cidade. E eu recebo ali uma caixa surpresa quando eu chego. Recebo ali aquele mimo da Forset, a carta reconhecendo ali. Isso para nós é um gesto de reconhecimento do que aquilo que nós estamos fazendo está tendo valia. Materializar aqui, foi essa daí que chegou, né? Foi. Essa é exclusiva. Eu costumo dizer que só os melhores do mercado possuem, tá? Então, só os experts no É assunto isso aí, aí mesmo. só os melhores do mercado possuem. A gente vê tanta gente aí, professor Jamil, né? Professor Ricardo Ribas, aí a galera aí, Ex- o professor Vanderlei também acredito que já foi aí também, né? Eu acho que Já foi. foi também. Então, é só Professor Jacobi, Jacobi, Rony Charles, é só os Breno melhores. Leal, já passou muita gente boa aqui. Muita gente boa. Então, eu me sinto lisonjeado. E uma forma de honrar, Ricardo, professor Ricardo, eu queria trazer o senhor para trazer, que pudesse compartilhar essas informações. O nosso projeto aqui está alavancando, graças a Deus está indo para frente aí, levando informações do mercado, tirando essa mística que licitação é carta marcada, trazendo esse conhecimento pleno. Doutor André Marques, que é um dos meus mentores, né? Nosso mestre também, um dos meus mentores. O professor André Marques, com certeza ele vai ver, vou mandar um abraço para ele. E eu quero te agradecer, professor. Externar meus agradecimentos. É muito pouco tempo para muito assunto para nós discorrermos, mas eu lhe agradeço do fundo do meu coração, toda a equipe aí, a Milena, a Mariana, todo mundo aí da Forset, eu mando externo meu carinho, meus agradecimentos, porque essa equipe é uma equipe maravilhosa. O senhor está ladeado aí por grandes profissionais, e a Forset é isso. E a Forset é muito mais do que uma empresa, a Forset é uma família. Nós entendemos, vemos isso, e eu indico para os meus mentorados, utiliza o que tem de melhor no mercado. Então, para nós finalizarmos, professor, queria que o senhor fizesse as considerações finais para nós aí avançarmos e fechar com chave de ouro. Breno, eu só posso agradecer aí o tempo, né, cedido aqui para gente, para falar de um tema eu particularmente eu amo. Torço aí para que esse projeto não decole, mas para que ele voe bastante aí, realmente, para que eu possa falar aí, né, que cada vez mais eu participei lá do começo, olha só, e eu vejo aí o quanto tá voando isso. Então eu fico feliz, obrigado pela oportunidade, e você bem definiu aí realmente aqui a família Forset. Inclusive você faz parte dela também, porque você já cedeu aqui a entrevista, para que você não deixe, eu queria para pedir para você, né, que acompanhe aqui o Lealcast aí, para que você acompanhe também. A gente traz vários e vários professores todas as semanas. Dá trabalho fazer isso. Você mencionou aqui a Ju, a Mari, né, que está nos bastidores aqui. Depois vocês vão ver nas redes sociais, elas fazem um monte de take aqui também para divulgar todo o nosso trabalho, todas as ações que a gente realiza, né? Estão aqui correndo aí no estúdio para que tudo isso fique perfeito aí para você que está acompanhando aqui. E fica o convite para que você se aprofunde cada vez mais aqui nas redes sociais aqui da Forset. Tem muito conteúdo de forma gratuita. Eu acho que é isso que é importante até mencionar, né? Que poucas pessoas têm feito isso hoje no mercado. Inclusive, quero parabenizar vocês, porque a turma, né, acaba... Porque dá trabalho, né, Breno? É gratuito para quem assiste. Para quem realiza, não é. Tem um investimento.
não só financeiro, mas o tempo, a preparação. A gente fala, todo mundo se prepara, né? Peraí, o que nós vamos falar? O que eu posso abordar ou não? Tem todo esse preparo. Então, distribua esse conteúdo, talvez fazendo até um pedido aqui, você que acompanhou este podcast, para que você possa. Joga aí no grupo do WhatsApp, tem um tema importante, manda para o chefe, você não está com coragem de falar algumas coisas para ele. Manda lá, um minuto tal, ó, dá uma olhada aí, chefe, que interessante esse conteúdo. De repente ele vai ver ali, você gestor público, manda para o fornecedor, né? Mas vai distribuindo esse conteúdo. Então, quero agradecer aqui em nome de todos. Estou carregando aqui nas costas aqui quase 100 pessoas. Quando eu digo isso, porque é a família Forset. Então eu agradeço em nome de todos eles aí. Eu acabo aparecendo um pouquinho mais, mas tem muita gente boa por trás aí. Então eu agradeço pelo espaço, pela oportunidade e desejo sucesso ao quadro aí de vocês, viu? Obrigado, meu amigo. Eu sou grato. Nós ficamos por aqui nesse episódio. Quero te agradecer. E você que está nos assistindo aí, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilha. Hoje nós tivemos o privilégio de trazer um dos maiores nomes do mercado hoje das licitações, que é o professor Ricardo Dantas, meu grande amigo, um grande companheiro, esse comunicador. Depois marca ele lá no Instagram dele. E nós ficamos por aqui por esse episódio. Viu como que a tecnologia para você, licitante, ela tem muito valor. Me siga também aí no Instagram. O meu @ tá aí, Leal Breno. Leal com 2 L's, o Breno com 2 N's. E assim ficamos por aqui. Um beijo no coração. Até o nosso próximo episódio.